Muito bem, vamos em frente. Pauta número 3, Gilmar Mendes, olha ele aí, rejeitou uma ação do Partido Novo, que surpresa, que buscava anular a aprovação na Câmara da Lei de Abuso de Autoridade. Então estávamos falando aqui da aprovação na calada da noite, comandada pelo Rodrigo Maia, aquela na qual ele se recusou a contar os braços levantados que pediam a votação nominal, e aí houve essa entrada de pedido no Supremo Tribunal Federal pelo Partido Novo, a gente comentou muitas vezes aqui no programa, para anular aquela votação, e o Gilmar Mendes, claro, nenhuma surpresa para ninguém, ele rejeitou essa ação do Partido Novo. Na sessão final de análise do projeto, Rodrigo Maia negou o pedido de votação nominal, é o que eu estava falando aqui, apesar do apoio de 31 deputados, segundo os parlamentares do Novo, que mostraram ali o trecho da votação com os braços levantados, colocaram números ali. É claro que precisaria de uma análise e tal, mas tinha uma imagem. Eles falaram que ainda tinha outros parlamentares que não estavam naquele enquadramento, mas enfim, Gilmar Mendes afirmou na decisão que se trata de uma questão interna corporis sobre a qual não cabe ao Supremo interferir. Eles alegam isso de acordo com a conveniência. É verdade. No processo de impeachment, vários votaram a favor de anular a sessão e tal. Um ou outro argumentou que era questão interna corpus, aí derrubaram isso. Aí agora que não interessa, né, Gilmar Mendes? Aí vale alegar que é uma questão interna do Poder Legislativo, uma questão apenas regimental da Câmara dos Deputados. O ministro não quer intervir em outro poder. Imagina, né, Augusto? Eles quase nunca fazem isso. Estão lá com o inquérito ilegal aberto pelo presidente da Corte. Não legislam. Pois é, eles agora investigam, eles legislam, investigam e julgam. E inclusive casos, nessas questões, casos em que eles próprios podem ser atingidos. Quer dizer, é tudo agravante aí no comportamento do ministro. Mas quando é conveniente, ele segue ali alguma alegação que possa ser atrelada ao caso. Aspas, a decisão adotada pela autoridade coatora em questão não afrontou direito líquido e certo dos impetrantes, pois envolve norma de organização e procedimento internos daquele órgão, não havendo previsão acerca do tema na Constituição. Fecho aspas. Só para concluir meu comentário, Augusto, na manifestação que a gente cobriu aqui na Jovem Pan, eu fiz questão de esclarecer que havia certas divergências entre os grupos que lideravam as manifestações e o movimento, se não me engano, o Avança Brasil, ele estava com uma posição mais próxima, evitando uma pressão, evitando emparedar o presidente Jair Bolsonaro na questão da cobrança pelo veto. Então, qual era a bandeira deles, qual era a pauta deles? Era cobrar do Gilmar Mendes a aprovação de ações de parlamentares do PSL e do Partido Novo que buscavam justamente a anulação. Essa decisão foi o caso do Partido Novo. Mas você vê, Augusto Nunes, como a gente suspeitava, cobrar do Gilmar Mendes é muito complicado, né? Então é mais fácil aí o presidente Jair Bolsonaro dar ouvidos aos interesses da sociedade do que o Gilmar. Sem a menor dúvida. Aqui é o seguinte, o Gilmar Mendes, acho que só ele pode abusar da autoridade, né? Ele faz isso. Quando quer, ele interfere em assuntos do Congresso. Quando ele não quer, quando convém, ele não interfere. Agora, aqui ele conseguiu, chegou à perfeição, porque ele diz que não cabe ao Supremo interferir e em seguida interfere com essa decisão, com essas aspas. A decisão adotada pela autoridade coatora em questão não afrontou o direito líquido e certo dos impetrantes, pois envolve norma de organização e procedimento interno daquele órgão, quer dizer, ele está dando palpite onde não devia, e aí não havendo previsão acerca do tema na Constituição. Ele falou um monte de bobagem para deixar muito claro isso aí que o Felipe acabou de falar. Ele interfere quando interessa, não interfere quando não interessa. O negócio é o seguinte, lei de abuso de autoridade, para valer, tinha que ter um artigo só para o Gilmar Mendes, que é um caso especialíssimo. É o que mais abusa da autoridade no Brasil. Como ministro do Supremo. É só um juiz entre 11. Aliás, não é juiz, é um ministro só. Nomeado indicado pelo presidente da República, aprovado pelo Senado num chá de senhoras, e que fica aí dando palpite em tudo. Manda soltar o amigo, né? Pai, ele é o juiz dos juízes. Pai da afilhada de casamento dele próprio, Gilmar Mendes, ele manda soltar, o caso do Jacob Barata, né? Esse é o Gilmar Mendes que a gente já analisou muitas vezes nesse programa. José Maria Trindade. Olha, Felipe e Augusto, a história é a seguinte,
parte importante, ou a maioria do texto do regimento interno do Congresso, o regimento interno da Câmara e do Senado, que são 3 regimentos, né? Isso tudo está constitucionalizado. Isso durante a nossa Constituição é muito detalhista a esse ponto. Então, os ministros do Supremo raramente podem alegar essa história de interna corporis para justificar o não conhecimento. Quer dizer, isso aí é para não entrar no mérito, ou seja, não conhecer da ação, não analisou. Disse que esse aí é um assunto interno do Congresso Nacional. Não é interno porque isso vai repercutir na vida de todos e vai mudar a legislação brasileira. Ali era só usar o VAR, né? Fazer aquele sinal do quadrado e analisar as imagens. Mas o regimento interno da Câmara prioriza o tal do requerimento para que a votação seja realizada de forma nominal, né? Se chama pedido de verificação de votação. Mas o presidente tem sim a autonomia de olhar lá de cima. O modelo do plenário do Congresso Brasileiro é estilo escolinha do professor Raimundo, porque geralmente os plenários na Europa são plenários onde o presidente fica no centro, né? E os deputados e senadores, os integrantes do Congresso, ficam em volta ali da mesa diretora. Aqui não, fica lá em cima, num plano superior, tipo mesmo a escola do professor Raimundo, onde o professor pode tudo. Mas o presidente dos trabalhos tem autonomia para olhar e entender que é preciso pelo menos uma verificação nominal, contar os dedos levantados para decidir se coloca ou não em votação. Houve uma inabilidade, quer dizer, essas pessoas poderiam assinar um requerimento ou um partido que represente os 31 deputados. Havia ali claramente mais de 40 deputados que queriam mesmo a votação nominal, mas houve um entendimento, um acordão para votar desta forma. Isso é um absurdo, porque quem tem que votar secretamente é o eleitor. Tá, e isso aí aconteceu mesmo. E agora, o Gilmar Mendes não quis analisar, né, e usou essa desculpa de interna corpore. Isso não pode ser uma questão só do Congresso Nacional, porque senão o presidente pode cometer loucuras lá e dizer, não, peraí, isso aqui é uma decisão do Congresso, isso não existe. Esta lei de abuso de autoridade é um debate importante, mas foi gerada para se vingar da Lava Jato e este é o grande problema, é o famoso problema vício de origem.